salve! Estamos começando mais um Unidom aqui, o Centro Universitário Dom Domênico, o Domcast, começando para você. Alegria em receber o professor Edson Vieira. Tudo bem, professor? Opa, maravilha, Lauro. Uma honra estar aqui com vocês, estar aqui com a galera, com todos aqui presentes, prestigiando aqui a nosso momento. Maravilha, ótimo. Legal, legal. Ó, o Edson é aquele cara que conhece sobre educação financeira, sabe? Que a gente se pergunta assim, como é que eu faço para pagar as minhas contas? O Edson é professor aqui em contabilidade, né, o Sim, Edson? contabilidade, Para a pessoa tem da contabilidade. turma de contabilidade, a turma de administração, Administração né? também de ADR. Então, turma de negócios, turma de negócios. Sempre, desde 2011, na área da docência, né, atuando como docente. E também venho de quê? Desde 99 em banco. Algumas instituições aí, Bradesco, Santander, Safra e a Ideias Financeiras. É essa galera que você tem aqui como professor no Unidom. Ô Edson, fala uma coisa para mim, grande parte da população brasileira está endividada, né? Olha, Laura, infelizmente, a gente hoje tem um número que é alarmante, né, que é triste, que é o número de 80%. 80% da Isso, população. 80% da população. 8 em cada 10 famílias estão endividadas. Isso tem números, tem reportagens, tem estudos, tem pesquisas que comprovam isso. Infelizmente, é uma notícia triste, né? É uma triste. Sim. Você saber que um quarteirão, teu vizinho, E 10 casas você ali, mesmo, às vezes. você mesmo, às É. vezes, está endividado, né? E quando você fala assim, está endividado, significa que parte da renda está comprometida? Significa que toda a parte da renda? Significa que já não consegue mais pagar? Traduz esse endividado. Endividado chega naquele patamar de que já não consegue honrar com os compromissos. Tá. Alguma coisa deixa de honrar naquele mês, porque já não consegue atender. Olha, tem que pagar aluguel. Digamos, vamos fazer um exemplo de um orçamento familiar, tá? Linkar aqui com o orçamento familiar. Tem que pagar aluguel, tem que pagar os alimentos, tem todo esse custo básico para poder viver. Infelizmente, tem famílias que às vezes não conseguem nem atender todas as necessidades. Ah, eu pago o alimento, opa, vou comer, básico, tem que comer. Vestuário, moradia, lazer, acaba cortando algumas atividades. Infelizmente, é endividada quando não tem mesmo condições, não tem crédito, está negativado em alguns órgãos como o SPC, Serasa, né? E aí fica mais difícil ainda para poder conquistar o dia a dia, para poder ganhar, vencer no dia a dia. Essa questão de endividamento, assim, eu fico me perguntando, né, tem alguns fatores, né, e às vezes não é só normalmente a gente fala assim: "A pessoa comprou mais do que poderia". Mas tem uma questão também, porque, assim, as taxas de juros estão, assim, assustadoras, elas também estão endividando essa população, ou não? Eu estou errado? Olha, juros sim, Uhum, impacta o nosso orçamento. Por quê? Vamos um exemplo, um exemplo básico. Até eu uso como exemplo o caso mesmo do aluguel. O uhum. aluguel, na época da pandemia, aluguel é ajustado realmente, normalmente pelo quê? Pelo IGPM. IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, ok? E ele é uma base para poder atualizar um contrato de locação, tá? Chegou a 30% na época da pandemia. Isso 30% é o quê? Ano? Do ano, no No período. ano. Acumulado chegou a 30%. Então teve renovação de contrato que chegou a 30%. Claro Olha que que naquela época da pandemia, alguns proprietários falaram assim: "Olha, não, vamos estudar, vamos analisar para poder não repassar esse aumento aí para os inquilinos". sim, Só que é um detalhe, quando que nosso salário aumentou 30%? nunca. Nunca. Então nosso salário vai seguindo ali pelo IPCA, quando tem uma categoria ali que luta, chega no IPCA. IPCA é o quê? Hoje está dando 4%, Uhum. 5%. Então, nessa faixa de 4 a 5%, o IPCA, contra um aumento gritante de uma outra linha. Então tem alguns vilões que ocorrem aí da economia que acabam inflacionando e gerando uma dificuldade financeira. Claro que não estou falando caso pontual, 2021, pandemia, tudo, mas hoje também ainda tem alguns vilões, né, de vez em quando a gente escuta: "Olha, o feijão aumentou, o alimento aumentou, Uhum. o tomate é o vilão, o feijão é o vilão, então o café, recentemente, é o vilão". Então tudo isso impacta de forma agressiva no orçamento, impacta de forma agressiva no orçamento. E o salário acaba sendo, a atualização, quando tem o dissídio, acaba sendo o quê? Um valor que não acompanha o aumento dos nossos gastos fixos. Isso faz com que tenha uma perda de poder de compra.
poder de compra. E é engraçado, né, você falar isso, assim, eu sou um cara de humanos, né, o Edson é mais de exatas, né, Edson? Opa, É pode total. falar, cara. Eu fico pensando assim, às vezes se isso é uma verdadeira transferência de renda, né. Você Sim, tira do cara que tem que comprar o feijão, que está pagando lá um financiamento da casa, um aluguel, e coloca uma taxa de 15% ou qualquer coisa parecida, você finda mandando essa grana para um segmento da sociedade, né. sim, você acaba alavancando um outro infelizmente, assim, em momentos de crise, Hã. enquanto uns choram, outros estão vendendo lenço, estão vendendo lenço, Lenço, é. vendendo lenço. Então, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, enquanto tem um ali com dificuldade, tem outro que Tá ganhando tá muito. ganhando. A pandemia a gente viu muito isso, né, muita gente ganhando Temos. dinheiro de verdade, né. Lembra daquela questão lá do álcool gel, É, indústria farmacêutica. máscaras, É, alguns utilizaram daquele momento a oportunidade para alavancar os negócios, outros infelizmente tiveram que baixar as portas, porque é, não tinha condições de atender, sim, hotelaria, alguns ramos que infelizmente tiveram um impacto mais agressivo ali com aquele sim, momento, sim. né. E com isso a gente vê que muitos sofreram com a situação, né. Agora voltando aqui para essa questão do endividamento para a família, assim, você faz uma assessoria, você é professor, mas você também dá assessoria Empresas, para empresas, pessoa para física. pessoa física. Eh, que hora que a família ou a pessoa, quem está nos assistindo, percebe que fala assim: "Meu, eu preciso de ajuda"? Olha, Qual o momento aí? esse momento, infelizmente, alguns só percebem quando realmente fala assim, quando vê a ligação de um credor, né? Olha, tô te ligando para poder, não pagou o cartão, não pagou a conta de luz, não pagou, quando começa a ter o credor ali em cima. Uhum. Infelizmente, alguns só percebem isso. O que que eu vejo que é de suma importância para poder reduzir, para poder mitigar esse problema? É uma questão de organização financeira, e a organização é ter um orçamento, ter um planejamento. Se você analisar empresas de grande porte, tá, vamos falar de uma empresa, até mesmo concessionária, Ecovias, uma Sanepar, que é de Uhum. saneamento, uma Sabesp, são empresas que elas têm planejamento para 20, 30, É, 40, 50 anos. Você olha ali, eles já têm uma perspectiva, ó, o faturamento, a gente tem contrato que é de longo prazo, que vai gerar uma receita para 2030, 2040 de X valor, e com essa receita eu vou ter tal custo, eu vou conseguir administrar. Se a gente perguntar para uma pessoa para uma pessoa física ou para um pequeno empresário, o que que você vai pagar, o que que vai acontecer daqui a 2 meses, ou seja, quando você receber teu 13º, a pessoa vai responder, infelizmente a maioria vai falar assim: "Vou pagar dívida, eu vou pagar uma conta", e não vai ser suficiente para poder atender todas as pagar tudo. necessidades. E isso porque a gente está falando de 2 meses. Então, o primeiro ponto que tem que ter é um planejamento. Eu falo que é usar uma planilha, pode ser um papel de pão, pode ser uma agenda, pode ser uma caderneta, e colocar: tenho tanto de receita, tenho tanto de despesas, e ir elencando. Sem contar que, Laura, uma coisa muito importante também, que a gente aprendeu na pandemia, que a gente fortaleceu na pandemia, que é justamente o seguinte: a primeira linha que eu vejo, a segunda linha, na verdade, a primeira linha é a receita, quanto que vai entrar de salário, ok. Mas a segunda linha que a gente tem que ter, qual reserva que a gente pode deixar para amanhã, para uma emergência? Que reserva a gente pode deixar para emergência? Então, ah, Edson, não consigo guardar dinheiro. Ok, R$ 100 você consegue guardar? Não possível, 100 é muito. R$ 50 é possível guardar? É possível guardar R$ 50. É possível guardar R$ 10? É possível guardar R$ 10. Faça como segunda linha, primeiro desconto sobre a sua receita, uma reserva para amanhã. Se você guardar R$ 100 por mês, uma pessoa que é assalariada, um salário mínimo, 1.500, se ela guarda R$ 100 por mês, no final do ano ela tem um 14º ali, ela tem 1.200, mas ela tem que ter essa disciplina. Então, o problema maior, talvez para poder, talvez não, para reduzir esse risco de chegar e agora, o que que eu faço? É ter fazer a lição de casa, que é ter uma organização financeira. Aí, assim, para quem está já numa situação, já com a água no Pescoço. pescoço, já está ali endividado. Primeiro ponto, entender que endividamento que é esse. Não adianta querer contrair mais dívida para poder regularizar outra. Uhum. Entender que é o endividamento que é esse. Conversar com os credores que são, olha, estou devendo para o cartão de crédito. Não deixa, não abandona. Conversa com o cartão de crédito, tenta ver, eu consigo parcelar, mas faça de acordo com o que tenha, da forma que tenha condições de honrar. Não adianta também fazer algo pensando assim, ah, vou fazer um acordo se eu sei que eu não consigo honrar. Pô, não adianta. Tem que fazer algo que seja assim factível. Olha, eu consigo pagar R$ 100 por mês.
mas eu pago, ponto. Não consigo pagar 500, que talvez a empresa credora vai falar assim: "Ó, tá passando só passando para você em R$ 500, R$ 1.000". Não, paga o que for suficiente no teu orçamento. Minha condição é essa, mostrar a realidade. E honrar com a palavra, que aí sim vai retomando credibilidade, vai retomando crédito e começar a ter esse planejamento. Inclusive, Laura, eu vou deixar aqui uma planilha também que eu Ah, vejo que perfeito, é legal. que é importante para todos que estão nos assistindo, né, os Sim. telespectadores todos, o quê? Essa planilha pode fazer no caderno, pode fazer no papel, mas essa planilha é uma planilha de Excel, tu pode alimentar lá salário, entradas, algumas atividades que a pessoa exerce que entra dinheiro, ok? E vai colocando as despesas, tudinho, primeiro investimento, como eu penso, né, como eu vejo que é o ideal. Depois sim, tem o lazer, tem o alimento, que é social, tem o Uhum. aluguel, tem uma moradia, tem o vestuário, enfim, coloca lá a sequência de gastos. Tem que fechar pelo menos zero a zero ali, no mínimo, né, no mínimo. Depois porque aí sim consegue organizar e ter o controle da vida financeira. Você tá falando em planilha ali, o Gabriel tá aqui com a gente, ajudando a gente gravar. Eu Perfeito. tenho certeza que ele tá pensando assim: "Tá vendo que eu tô certo? Tá vendo que eu tô certo?" Pronto, Porque ele aí. tem, ele tem. O Gabriel, ele tem a planilhinha dele lá e ele deixa tudo certinho, é assim que funciona. Agora eu fico pensando assim, o Edson, nessa questão, do cara separar, como é que ele separa, por exemplo, se, por exemplo, ele tem do outro lado um comprometimento que, como você falou, passa dos 100% do que ele ganha. Sim, sim. Como que ele negocia isso com o credor dele? Porque tem muita gente que vai falar assim: "Ah, deixa e você depois, depois que passar tantos anos caduca, ou então depois que passar tantos anos a empresa vai tirar os juros". Isso dá certo? Eu não sei dizer, eu acho que isso não dá muito certo não, né? Ó, isso uma forma que algumas pessoas agem, e infelizmente não dá certo. Não funciona. Lauro, vou pedir R$ 50 emprestado para você. Melhor, lembra aqueles R$ 50 que eu peguei emprestado com você o ano passado? Eu vou te pagar 10, aí depois eu viro para você e falo assim: "Lauro, me empresta mais R$ 20". Você vai falar o quê para mim? Ah, certo. Vai emprestar. É, Por quê? Porque o banco, ele estava da mesma forma. sim. Eu peguei lá um empréstimo lá de R$ 1.000, deixei lá, abandonei, ficou lá rendendo juros, ok, o banco cobrando, ele cansou de cobrar. É o score que chama? Não? Não, nesse ponto ainda estou falando da questão Do da cobrança em si do atraso. da O score impacta sim, o score impacta, porque o score reduzido, conforme você está negativado, conforme você está uhum. devendo, então o score baixa. E aí o score entra numa questão de quê? De juros. Uma oferta que eu faço para você que tem um score bom, taxa de juros, vai ser diferente para uma pessoa que não tem um score legal. Então quem pagar direitinho, a taxa de juros é Sim, menor. sim, sim. E essa questão de quem paga direito, tem um score maior, automaticamente os bancos ofertam condições melhores. Olha, para você que é um bom pagador, vou te dar uma taxa diferenciada. Claro, linkado também com risco de negócio, exemplo, qual o ramo de atividade? Você é um seletista, você trabalha assalariado, Uhum. você é um servidor público que tem aquela garantia de empregabilidade, você é um aposentado, você é um autônomo, todos eles, cada perfil tem um risco. Nessa questão do endividamento, de deixar de pagar, que é o caducar, Uhum. nessa palavra hoje não existe, não Não existe, rola, não. não existe. Até porque hoje os bancos, se tem um ramo de atividade que é unido, que a gente às vezes pensa assim: "Ah, são concorrentes". Não, são unidos, são os bancos. Mensalmente, um banco envia para o Bacen as informações de como que está teu crédito. Se você deixa um cartão se o cliente deixa o cartão só deixa o cartão de crédito sem pagar na virada do mês, o outro banco já está sabendo que ele deixou de pagar no final do mês. Fala assim: "Olha, virou o mês e aberto". E aí o que que vai acontecer? Já começa a se precaver e cuidar para poder: "Olha, ele tinha uma linha de crédito disponível, opa, vou bloquear". Sobre que nem, ah, às vezes a pessoa está ali, gastou um pouquinho mais do que o orçamento, cartão de crédito acaba sendo um vilão Uhum. em alguns momentos. Por quê? Porque o cartão de crédito, tem alguns bancos que, por política de crédito deles, eles fazem o seguinte: qual que é o teu salário? Teu salário é R$ 2.000, então eu te libero R$ 6.000 de crédito. Uhum. Aí a pessoa fala: nossa, que banco bom, instituição boa, me liberou 6.000 de crédito, eu tenho meu salário de 2.000, esse é o banco bom. Ele liberou o crédito porque ele confia na tua organização. Quando ele vê que você talvez não vai conseguir pagar, ele vai começar a reduzir. Uhum. E qual que é a ideia?
O crédito é legal, está ali disponível, é bom ter, é maravilhoso ter, mas só que você tem que ter a organização do quê? Tenho 6.000 de crédito e ganho 2.000 por mês, quanto que eu posso pagar por mês? Ó, consigo pagar R$ 600 por mês, 30% do minha remuneração. Então é isso que eu vou tentar comprometer do meu limite de cartão de crédito. Fazer um parcelamento, fazer uma compra de uma preciso comprar um eletrodoméstico, um geladeiro, enfim, um eletrodoméstico, compro parcelado mesmo no cartão de crédito, mas de acordo com a minha condição de pagamento mensal. Não posso comprar à vista, tá aqui e ter a fatura de 2.000 no mês 6.000 no mês seguinte e não conseguir honrar. Tem um risco também, você está falando aí da questão do parcelamento, do financiamento, tem um risco enorme também. Eu não sei se as pessoas já entenderam isso também. Se eu estiver errado, você me corrige aí. Você vai hoje, hoje está fácil de você fazer um empréstimo, né, e a gente vai já já a gente vai entrar nesse assunto aí, como e não é só a taxa de juros, a facilidade para comprar e para fazer empréstimo ficou muito grande também. Mas antes de falar sobre isso, quando você vai, por exemplo, no banco, você abriu lá o aplicativo no banco, você vai fazer um empréstimo, ele aparece para você em 96 vezes. Isso também não ajuda nesse endividamento? Porque olha, se o camarada, se ele olhar lá, olha, em 24 vezes ele vai pagar R$ 200 por mês, em Sim. 96 ele vai pagar 170. Aí você fala: "Nossa, mas o que que aconteceu aí com esses valores?". Será que a maior parte da população percebe isso também? Que esse endividamento de 96 vezes, provavelmente ele vai renegociar essa dívida de alguma forma lá na frente, e ela vira uma dívida eterna, não? Ó, o consignado hoje, para aposentado, é uma linha de crédito que chega nesse prazo aí de 96 meses, Uhum, até porque os bancos eles sabem que tem o seguro do crédito consignado para aposentado, e ele pega contrai esse empréstimo, ok, 96 parcelas, às vezes a gente sabe que a expectativa de vida da pessoa não vai chegar a mais 96 meses, mas que até 80 anos dá para poder liberar o crédito, uhum. e 96 meses dá quase aí 10 anos, né, É. 8 anos, 7 a 8 anos. 8 anos. Então a pessoa às vezes está não que claro, a expectativa de vida está acima de 82 anos, beleza, maravilha. Agora o que eu quero dizer é assim, tem a garantia do seguro nessa operação de crédito, e quanto à questão do nós brasileiros, a gente não teve uma educação financeira Uhum. na nossa base de instrução, né, no ensino fundamental, no ensino a gente não teve educação financeira. Então as pessoas ainda trabalham com aquela linha de raciocínio do que: "Ah, eu posso pagar". Não pensa no quanto vai pagar, É não isso. pensa no É, quanto vai é. pagar. Eu posso pagar. Então, quanto que é essa nossa acho que vale ouro, tá, mas custa R$ 1.000, por exemplo, R$ 1.000 esse produto, legal, e quanto que eu vou pagar por mês? Ah, você vai pagar 20 parcelas de R$ 100. A pessoa: "Ah, R$ 100 tranquilo, eu vou pagar". Tá pagando 2 vezes mais o produto, É isso. mas ela fala assim: R$ 100 eu consigo pagar. Outro detalhe que eu acho que isso acaba impactando também no orçamento, claro, que amanhã vai sobrecarregar, porque tem a Sim. vida útil desse equipamento que ela comprou, que talvez não vai atender todo o período que ela está pagando. É como eu financiar um carro, comprar um carro, e esse carro eu faço financiamento, que ele já teve época de financiamento aqui de 96 Sim. meses, tudo. Aí quando você tá usando o carro, tá usando, daqui a pouco quando você vai ver, o carro já não vale mais o valor que você tem de Isso, dívida, é. né. E isso é o quê? É justamente essa falta de experiência, de conhecimento, para poder pegar, entra no valor que pode pagar e não no valor que vai pagar no final, né. É um ponto que vem da nossa base de instrução, né. Agora, quando a gente fala assim, nós temos falado até agora sobre a questão do endividamento devido aos juros, né, mas existem outros fatores que colaboram para esse endividamento da população, que é Olha, alto, por sinal. sim, tem. Desemprego. Desemprego é um fator que às vezes a pessoa está ali, a gente não sabe o dia de amanhã, Sim. nenhum empregador, nenhum empregador vai falar assim: "Olha, Laura, tá trabalhando aqui hoje, mas daqui 2 meses eu te mandar embora". Às vezes você é cometido ali naquela situação, porque no salário de dedo aconteceu um problema e você teve desemprego. Então, desemprego é um agravante, né. Mas o que eu acho ainda que também é impactante, que a gente vê no nosso dia a dia, rede social, Instagram, Uhum, Face, TikTok, todas essas redes sociais aí que temos aí na mídia, temos disponível, né, que temos disponível hoje, elas fazem um marketing é feito de maestria, uhum, que faz a gente ficar brilhando os olhinhos ali para falar: "Olha, eu quero conquistar isso, eu quero comprar isso, quero conquistar aquilo". E às vezes foge do nosso planejamento, foge do nosso orçamento, foge das nossas condições.
Mas porque você não vê, a mídia trabalha fortemente isso. Então tem também esse impulso, compra por impulso, que é algo que a gente precisa Sim. ter a tranquilidade de parar. Posso, preciso, é necessário mesmo que eu estou comprando? Às vezes a gente compra algo que não é necessário. É necessário mesmo que a gente está comprando? Eu tenho amigos, eu acredito que também você conheça pessoas que às vezes está lá com N pares de calçados, É, e às vezes compra vestuário que, não, que nem utilizou, utilizou uma vez só, deixou ali, ele está ali e fala assim, eu não quero mais, não uso mais. Por quê? Porque chegou naquele momento, foi num evento, foi numa feira, opa, quero comprar. E outras coisas também, compra algo que quero, desejos que então tem que parar, tem que perguntar: "Eu posso? Eu tenho condições? Vai satisfazer minha necessidade? É importante para mim?" Se for, se atender a necessidade, ok. Caso contrário, já vira e fala assim: "Opa, deixa para depois. Posso deixar para amanhã para comprar isso?" Ok. Tem também a questão do outro vilão, é o empréstimo do nome. quem a pessoa empresta o nome para alguém, ainda tem isso ainda, a pessoa que Tem, empresta o nome. tem. É, Tem essas sensibilizações de quem está com o nome, negativado. negativado, quem está com Não o nome pode. positivo, quem está com o nome, Claro. de forma que tem crédito na praça. Às vezes vem um familiar, vem um Uhum. amigo, fala assim: "Passa teu cartão, eu quero fazer uma viagem, passa teu cartão, eu quero comprar um aparelho, quero comprar um", enfim. E a dor de quem não tem condições, você vai lá e atende a necessidade. Fala: "Não, usa meu cartão aí". Só que é aquela questão, se eu não cuido do meu nome, eu vou cuidar do teu? É. Né. Então é um problema também, é um vilão. Uso do crédito não planejado, falta de reserva de emergência, é outro fator também, que a gente às vezes tem uma necessidade de saúde, Por por isso que é exemplo. importante guardar um pouquinho por mês, né. Sim, No momento desse você não faz o empréstimo, você tem tem uma a reserva. reserva. Porque a gente pode ter um momento ali de que estalar o dedo, ó, precisa fazer um tal procedimento. Falo saúde, porque é o que não tem para onde fugir. Sim. Mas tem outros também, outras situações de emergência, às vezes até mesmo enfim, uma situação de emergência, você está sem recurso. Aí tem que entrar no endividamento, então não, tem que ter uma reserva para atender uma emergência, tem que ter uma reserva. E, claro, então envolve falta de conhecimento financeiro, envolve a falta de planejamento, que se você tem planejado ali no papel de pão, na planilha, você vai conseguir controlar, né. Empréstimo do nome, compra por impulso, desemprego, então nem sempre a pessoa que está devendo é porque ela é uma pessoa que não seja honesta, não é isso. Tem fatores externos que impactam sim para o endividamento de uma pessoa. Uhum. O governo também, até mesmo com essa questão inflacionária, de juros e tudo, né, tem a questão, como a gente comentou aqui, de desemprego, saúde, que são situações pontuais e que não dá para poder você falar assim: "Ah, a pessoa ela não é uma pessoa honesta". Não, não é. Tem situações que infelizmente gera isso. Eu cheguei a trabalhar em uma das instituições, no departamento de recuperação de crédito, Uhum. onde o foco era trabalhar apenas fazendo a gestão desse perfil de cliente que estava ali com o nome já que estava devendo, né, que estava com um endividamento alto, que não estava mais conseguindo pagar, e a gente fazia as ofertas para poder fazer a recuperação desse crédito. E a gente sabe que no mercado financeiro, infelizmente, acontece isso, não é sempre que toda pessoa que está endividada é uma pessoa que não, não é. Contrário, eu ia te perguntar isso, o brasileiro ele tem a fama de, principalmente a pessoa que com menor poder aquisitivo, ela tem a fama de uma pessoa, né, o brasileiro é bom pagador, é isso que eu quero dizer, ou eu estou errado? Olha, honrar com o nome Você respirou fundo, assim, é mais ou menos. é uma pergunta difícil, viu. É uma pergunta difícil, é uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Me pegou, porque o que acontece? Tem N fatores. Tem É, esse fator externo, que às vezes não é culpa do não é brasileiro, é responsabilidade. responsabilidade dele. Aliás, E não tá, é responsabilidade, mas de repente né, não está no perfeito. alcance dele, E é consegue. responsabilidade, é isso mesmo, É, perfeito. É responsabilidade dele, só que foi algo fator é, externo, que é. acabou gerando aquela situação. Então, assim, tem um perfil de bom pagador, sim, o brasileiro é um bom pagador, honrar aquele fio de bigode que vem da Uhum, nossa raiz lá, tudo, é uhum. um bom pagador, só que a falta de conhecimento financeiro, a falta de planejamento, a falta de um cuidado, todos aqueles fatores que geram ali, principalmente impulso, que não é externo, acho que vai da pessoa mesmo, né, eh, entra no endividamento. E aí não consegue ir, Não fica consegue difícil para sair. sair, né, não é que não consegue, mas fica difícil para sair, fica difícil para sair. Até porque quando chega num certo grau de endividamento,
os órgãos que estão aqui para poder emprestar recursos, eles vão começar a bloquear, vão começar a bloquear, eles vão cortar o crédito. Então a pessoa que começa ali: "Ah, teve um problema no Serasa", ok, já não vou mais liberar para ele crédito. E esses órgãos, essas instituições, eles ganham com juros, né, o Edson. Na realidade, o que a gente ouve falar assim: "Olha, o banco, por exemplo, ou a empresa que te vendeu algo, ele vai ganhar quando você atrasar". Porque assim, olha, você comprou no cartão 10 vezes sem juros. Ó, É maldade de quem fala? Não, olha, a empresa quer mais que você atrase um pouquinho para você poder pagar ali os juros e aí só o lucro ou não. eu vejo diferente, É. eu vejo diferente. Deixa eu mostrar por que que eu vejo diferente. Tem uma norma internacional, tá, que hoje fala sobre a questão de como é feito essa questão do depósito compulsório, da garantia para os investidores. O Uhum. banco o banco ele é um intermediário de quem tem dinheiro e quem precisa de dinheiro. Então ele é intermediário da pessoa que é superavitária, que está com recursos financeiros, Uhum. e daquela pessoa que está deficitária, que está precisando de recursos financeiros. O banco trabalha como intermediador. Então ele pega de quem tem e empresta para quem precisa, tá. Pega de quem tem, Baixo. paga um rendimento baixo, 1%, vamos dizer assim, paga de Uhum. rendimento, e empresta para quem não tem, para quem precisa, dependendo da linha de crédito, que também é importante a gente comentar sobre linhas de crédito, cada linha tem um direcionamento. Não adianta eu pegar um cheque especial para poder pagar um veículo, para Uhum. comprar um veículo à vista. Não adianta eu pegar um crédito pessoal para fazer uma compra de um imóvel. Eu tenho que cada linha, quero fazer uma Ver compra de um qual que carro, é a taxa ali, né. porque o que acontece? Eu vou comprar um veículo, eu utilizo um financiamento Sim, de veículo. sim. CDC, vou comprar um imóvel, utilizo um financiamento imobiliário. Então, cada linha específica. Mas vamos lá. Pega de quem tem, empresta para quem não precisa, para quem não tem. Ok. Só que o banco ele tem que garantir a devolução para esse que tem. Uhum. Se amanhã esse aqui não pagar, o banco ele responde para poder Sim. entregar para quem investiu nele o dinheiro de volta. Que é feito isso hoje? Como que é feito? Então o banco ele não tem interesse de que o cliente Que você atrase. atrasa. Não tem, não tem. Ele tem interesse de que o contrato seja cumprido. Tá. Um contrato de financiamento imobiliário hoje dura em torno de 35 anos. Uhum. Então, 35 anos, se eu tenho esse cliente com a conta corrente comigo, pagando todo mês certinho, eu tenho vida longa com ele. Lembra sobre a questão do planejamento que eu falei de longo Sim, prazo? sim, Eu sim, tenho um sim. cliente que todo mês vai ter uma receita ali que vai cair na minha empresa desse cliente. Então, eu vou estar vinculado, vou estar fidelizando esse cliente, blindando ele e falar assim: ó, você vai ter a tua conta aqui todo mês, ok? Vai pagar todo mês esses juros, maravilha. E ele pagando sempre, eu tenho um cliente para toda a vida. Agora, se ele tem uma dificuldade, se ele não paga, eu vou ter que tirar de outro local para poder atender esse investidor aqui. O banco intermediário, claro, ganha, porque paga 1%, em algumas linhas 15, Uhum. 20%, tem esse Você tem spread, aí então 4% ao mês, né, sim, no financiamento, no empréstimo pessoal, por exemplo. sim, 4, depende. 5. E aí, na hora depende do score do cliente. Tá. Tem clientes que têm ali uma taxa de juros de 4%, como tem clientes que vai ter taxa de juros de 10%, É, né. dependendo do grau de risco que o banco vai identificar com aquele perfil de cliente. Esse cliente é um autônomo? Ok, então o risco dele é maior. Esse cliente é um servidor público? Ok, o risco dele é menor do que o autônomo. Digo até pela questão da renda mensal. Sim, É um aposentado? Eu já vou descontar da folha de pagamento, do mesmo. próprio INSS. Então vai ser um risco menor. Ah, ele colocou um imóvel como garantia? Se ele não pagar, tem um imóvel como garantia? É um risco menor. Ah, não, ele colocou aval, é só a garantia? Colocou o imóvel, o risco é dele, na realidade. Sim, É o risco vai ter. é um risco absurdo, né, eu acho assim. Eu sou leigo, né, mas você colocar um imóvel hoje para fazer empréstimo é um risco grande, né. Depende do que, assim, eu vejo como é legal É, essa. eu venho para ter aula, gente, eu gravo unidom aqui, eu gravo para ter aula. O que que acontece? Essa questão do imóvel, eu penso assim, todo empréstimo, ele pode ser bem-vindo, pode ser benéfico para poder alavancar a sua vida. Tem que saber para onde você vai utilizar esse Se recurso. errar, Se errar, se errou o cálculo, se colocar o seu isso não aqui, não vai dar para recalcular a rota. aí vai ter que entrar naquela questão de reestruturar. É, Mas a questão do imóvel, ele é uma das linhas de crédito que gera uma taxa menor. bem menor. Porque eu estou dando uma garantia de um imóvel. Ok. Então, deixa eu ver que estou dando uma garantia de imóvel, a taxa de juros vai ser menor. Para que eu vou usar esse recurso?
Se eu usar para poder sair do endividamento, que até pode ser feito isso, tá, Uhum. para sair do endividamento, do cheque especial, de uma taxa de um crédito pessoal que eu peguei a 4% e eu tenho um imóvel que eu posso pegar a taxa de 1,20, eu estou usando estrategicamente ali a meu favor, o que Sim, que eu tenho? Eu não preciso vender e estou ali com o meu bem, eu não mas vou tem que ter o planejamento, tem que tem que ter ter planejamento, estratégia, tem que né. ter planejamento. E aí hoje que entra, eu vou pegar meu imóvel e colocar como garantia, o que eu ganho por mês? Eu ganho tanto, ok, dá certo, eu consigo honrar. Ah não, eu ganho, se eu ganho ganho R$ 2.000, coloco lá um imóvel como garantia, a parcela já é de 2.000. Pô, Não dá certo. não vai dar certo, pô. A gente falando de imóvel, você comentou sobre financiamento de imóveis, amortização é um bom caminho? É, penso assim, É é uma boa ótimo, estratégia? é uma estratégia excelente, até entrando nessa questão de amortizar um empréstimo, o que que acontece? A gente tem esse cuidado, que até você citou aí sobre 96 meses ou 24 meses, Uhum, tá. Dependendo do recurso que eu pego emprestado, se eu faço lá em 24 meses, eu vou ter uma parcela maior. sim, Se eu faço em prazo maior, prazo longo, eu vou ter uma parcela menor. É mais fácil eu conseguir honrar com a parcela menor mês a mês, do que honrar com a parcela mais alta no mês, se eu tiver um aperto. sim, Então, qual que é a estratégia? Posso fazer um contrato longo, com parcelas baixas, e nos meses que eu tiver disponibilidade, eu antecipo, eu amortizo. perfeito. E aí, amortizar hoje os bancos, e o que que vai acontecer? No mês que eu tiver com dificuldade, eu não vou ter aquele compromisso, nossa, eu tenho que pagar uma parcela de 5.000, de 2.000, E quando você amortiza, tiro os tem um juros. significativo, o desconto é Não, significativo, é os juros, é o é os juros. juros, é a cobrança dos juros. Então, aquele valor que é descontado, não é que estou ganhando, você está deixando de pagar os juros que o banco iria receber se você fosse honrar no prazo que foi estabelecido. Olha, eu vou pagar a última parcela, está descontando o quê? Os juros do tempo do custo do dinheiro em função do tempo, né, juros em função do tempo. Então, está descontando o quê? Esse custo do dinheiro em função do tempo. Olha, a parcela você vai pagar, a última parcela, digamos que seria para 2040, por exemplo. Uhum. Se você traz aquele valor de 2040 para a data de hoje, É, cai muito. cai muito. Então, 80% aí, média. É depende alto, do juros. depende do financiamento Isso. de imóveis, é grande. Então, aí é onde que talvez fala assim: "Já compensa eu tirar de lá do final, pagar, mas eu não posso me endividar, pegar um cheque especial para poder pagar isso. Sim. Eu tenho que pegar uma linha que eu tenho um recurso aqui, está disponível, Ou ok, você já tem seu, né, uma gordura sim, sua. eu tenho uma gordura aqui que dá para É, utilizar e pagar e é, antecipar". Não adianta eu querer falar assim: "Ah, vou pegar um empréstimo para poder pagar", não, aí não é negócio, até porque a taxa de juros, como eu falei, vai ser maior. vai ser maior. Então, cuidado é esse. Outra coisa que é justamente isso, entender, colocar no planilha, saber exatamente quais são as dívidas que tem, se está endividado, quais são as dívidas que tem, qual que é a taxa de juros que cada endividamento ali cobra. Olha, você está devendo cheque especial, quanto que é a taxa de juros do cheque especial? 15%, 12%. Ó, estou devendo um cartão de crédito, quanto que é os juros desse rotativo, né? Ah, 20%. Então, quanto que é? Ah, está devendo um empréstimo, quanto que é a taxa de juros dele? Ah, 5%. Posso fazer um consignado pegando a 2%? Então, vou ver qual que é que dá a linha menor, que é a taxa menor e utilizar. Falei do imóvel, mas também tem o empréstimo com garantia Sei de veículo também, né? Às vezes a pessoa tem um veículo, que dá para. dá para poder também administrar e falar assim, ó, vou levantar um dinheiro no meu veículo e vou reestruturar minha vida financeira. Sempre, claro que se a pessoa tem um planejamento, ela consegue fazer antes vamos dizer assim, de ficar totalmente endividado, né. O imóvel hoje ainda é um produto, é um bem que os bancos conseguem administrar, mesmo a pessoa estando endividada, já com nome no Serasa, com nome em alguma instituição, em órgão público aí, É, porque tá totalmente seguro, né, que isso, eles aceitam ainda. ele é hipotecado. Isso, eles ainda aceitam: "Olha, a gente vai liberar o recurso, em contrapartida a gente vai quitar". Aham. Só que para veículo, para outras linhas é mais difícil você conquistar um crédito tendo O o veículo com garantia. COD negativado, tá, né, tendo negativado. Ô Edson, você deixa, assim, dá uma mostra um caminho para quem está nessa situação que a gente estava comentando aqui, né, ó, o Edson ele é professor universitário aqui no Unidom, tem toda essa experiência que ele coloca à disposição Sim, do alunado. Tem uma empresa de assessoria também, né, na área de é educação financeiro. financeira, que é a EDS. Deixa uma mensagem aí para o pessoal que está aí pensando: "O que que eu faço com tanta conta?". Olha, eu penso assim,
quero falar para Deixa vocês, uma luz, alunos. acende a luz, né. Veja, Luiz, vamos lá. Primeiro passo da organização financeira é ter o controle. O controle tem que estar nas mãos de vocês. Então, como que é esse controle? Não precisa ter, pode ser aplicativo, pode ser planilha Excel. Ah, mas eu não tenho domínio de algo tecnológico, vamos dizer assim. Papel de pronto. Faça as contas do dia a dia, tenha aquilo ali no controle, tenha isso. Eu falo com meus alunos, para vocês alunos, eu falo sempre no primeiro dia de aula, quem faz o planejamento financeiro aqui, quem organiza as contas, quem tem anotado quanto que vai gastar, quanto que vai do que vai receber, quanto que vai gastar, quanto que vai sobrar, faça esse controle. Coloca em uma planilha, coloca, anota. Anota que aí você tendo aquele mapa das contas, fica mais fácil de verificar possíveis ralos, possíveis pontos ali que desvia nosso recurso. Exemplo, às vezes a pessoa tem lá, paga uma assinatura Uma de uma internet, uma internet, TV, de uma Netflix, de uma TV por assinatura, de um canal, de um stream, paga uma assinatura e não usa. é, Não usa, tá ali, paga uma assinatura de um produto que não está utilizando. Pior, paga academia, faz academia, tem um monte. então assim, anota que aí tendo ali no na planilha, você vai conseguir identificar e falar: "Olha, isso aqui é um possível gasto aí que eu posso descartar", e não comprar por impulso. Preciso, tenho necessidade, posso, dá para poder deixar para amanhã? Sim ou não? Faz essas perguntas, que aí você vai seguir no caminho para não correr o risco de endividar. Nome, emprestar o nome, eu penso o seguinte sobre emprestar um nome: você precisa de quanto? Você precisa Laura vira para mim e fala assim: "Edson, eu estou precisando de 100.000 emprestado hoje". Eu vou falar assim: "Laura, desculpa, Laura, eu não Já me tenho". interessei, vamos É, conversar. eu falo assim: "Ah, eu não peguei". Agora, se o Laura falar assim, é claro que se emprestar 100.000 para o Laura, ela vai falar assim: "Edson, está aqui e tal", amanhã ele vai, quando for o dia que a gente acordar, ele vai falar assim: "Está aqui, Edson, o dinheiro". Mas é um valor que eu não posso correr o risco de falar assim: "Se ele não conseguir pagar, como que eu vou fazer?". Então, se vai prestar o nome, não estou falando que não, "Ah, não, não posso prestar". Pode, mas desde que seja o seguinte: eu vou emprestar o nome, mas se a pessoa não pagar, você fala assim: "Meu, tá bom, isso aqui, tipo, são R$ 10 que você precisa, ok, eu te empresto. R$ 10 eu te empresto. 100.000 eu não consigo te É emprestar". um prejuízo menor, né. O prejuízo menor é que não vai perder a amizade, que você não vai ter problema e que você vai conseguir honrar sem ter dor de cabeça, Sim. sem ter nenhum tipo de dificuldade. Então é isso. Planilha, sobre a questão de compra por impulso, sobre a questão de como trabalhar com crédito, cuidar do nome. Acho que é a base até para poder conquistar taxas melhores, serviços melhores, que eu vejo o banco como aliado, sim, para alavancar a vida financeira. Só que tem que saber cuidar, eh, tem que saber. Não pode sair pegando os produtos e falando assim: "Ah, vou É, utilizar". Cada produto tem um público-alvo, tem uma forma, tem um momento ideal para poder ser benéfico para a vida da população geral. se não, se tudo isso você fizer não der certo, você grita o nome do Edson, fala: "Me ajuda aqui, pelo É amor o de Deus". É. Edson, obrigado Maravilha, pela participação aqui eu que no agradeço. Domcast. É isso, gente, ó, é essa galera que dá aula para você no Centro Universitário Dom Domênico, né. Bacana, bacana mesmo, tá bom? Maravilha. A gente volta na próxima semana. Até lá.